Fala pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade mais ou menos àquela história que eu já vinha contando há um tempo atrás sobre o meu processo de emagrecimento e o porquê que eu escolhi o powerlifting como meu esporte atual. Há uns 2 anos, exatamente 2 anos e meio atrás, eu era um cara completamente obeso, né? Eu cheguei a pesar aproximadamente 140 quilos e essa foi uma fase muito ruim na minha vida, por quê? Porque eu era um cara muito vergonhoso, tímido. A maioria das coisas que eu tinha para fazer quando eu tinha que sair de casa era ruim. Por quê? Porque eu tinha aquela sensação de que as pessoas ficavam olhando para mim como se eu fosse assim o centro das atenções, mas do lado negativo, sabe? Quando você se torna um ponto de referência, onde que é o banheiro desse lugar? Ah, tá vendo aquele gordinho ali? Então, é nele. E isso acabava me incomodando e gerando essa certa vergonha de estar em público, falar mesmo, né? Esses tempos atrás eu participei, né? Pude participar de uma palestra no meu trabalho, explicando um pouquinho melhor sobre como que foi esse processo. Então, assim, falando abertamente hoje, publicando aqui para vocês, é que eu, na fase que tinha 140 quilos, eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de nada. E foi aí que eu tive a ideia de querer passar por aquele processo de uma cirurgia bariátrica. Graças a Deus eu não precisei. Mas como que foi essa história? Lá para julho de 2022 já estava tudo certo, eu já tinha passado por um cirurgião bariátrico, já queria fazer essa cirurgia. Inclusive tenho, né, uns amigos meus que até hoje eles estão bem, muito bem, aliás, depois do processo de cirurgia deles. E baseado nesse sucesso deles, eu também queria fazer. Só que antes de pensar nisso, eu nem ao menos tinha passado por um processo de dieta, ou, por exemplo, tentar um exercício, uma caminhada, o que quer que seja, né? Então, um belo dia, um dos meus grandes apoiadores hoje, inclusive o nome dele é Marcelo Kendi, ele conversou comigo, ele também já havia passado por um processo parecido, também já tinha uma obesidade de um nível 3 com gravidade alta, e ele passou por isso, só que ele escolheu para a vida dele o Ironman, né? Que hoje ele é um triatleta, participa de diversos eventos, assim, um campeão, inclusive. Então ele conversou comigo, acho que isso acabou abrindo a minha mente, e não só isso, né? Outras pessoas também conversavam comigo, falavam, Clécio, eu acho que você consegue fazer alguma coisa antes de partir para esse lado da cirurgia. E foi o que eu fiz, né? Com o apoio da minha família, claro, minha esposa que sempre esteve ao meu lado aqui e meu filho, inclusive, né? Eu parti para esse lado de pelo menos fazer uma caminhada na rua. Todos os finais de semana eu andava duas horas, 1 hora e meia aqui na redondeza aqui de onde eu moro. E isso me fez perceber o quanto eu estava desperdiçando um lado da minha vida. Então, assim, por incrível que pareça, até reduzindo um pouco, né? Reduzi bastante a quantidade de alimentos que eu ingeria. Eu acho que mais de um terço, na verdade, mas assim, foi muito rápido a princípio. Eu acabei perdendo 10 quilos, 10, 12 quilos no primeiro mês, mas assim, tava muito inchado, né? Então, logicamente, esse processo de emagrecimento acontece rápido no primeiro mês. No segundo mês já foram 8 quilos. Então, só que se você colocar na ponta do lápis, já são 20 quilos. E isso somente fazendo atividades de cardio, né? Só andar. Já estava começando a correr um pouquinho, porque, poxa, já tinha perdido quase aproximadamente 20 quilos dos 140, já estava batendo 120. E a partir desse momento, como eu comecei a fazer um pouquinho mais de corrida, mais intensidade, comecei a perder um pouco mais de peso. Em aproximadamente 4 meses, eu tinha perdido quase 38 quilos. Só que assim, massa muscular também ia embora. O mínimo eu já tinha pouco, né? Então eu já estava indo embora também. E eu estava ficando magro, mas com um aspecto mais parecia doente, porque como você não tem muita massa muscular, a tendência é que o seu corpo fique flácido. E eu passei por esse processo. Eu vou colocar aqui uma foto minha de como eu fiquei logo depois que eu perdi bastante peso. E essa fase, inclusive, foi uma fase boa pra mim, por quê? Porque eu percebi que eu conseguia correr, meu joelho aguentava, não doía mais nada, não tinha mais dor na lombar como eu tinha antes. Eu voltei lá no cirurgião, inclusive ele falou, cara, agora sinto muito, não tem mais nem o que falar, parabéns pra você, perdeu peso,
vida que segue, né? Então, assim, consegui passar dessa fase de cirurgia, não precisei, graças a Deus. Só que, assim, cada pessoa passa por um momento na sua vida. Eu passei por esse momento, eu precisei passar por esse momento. Para mim foi um choque, né? De você entender e compreender que o processo para você perder peso não é somente você fazer um exercício, uma atividade física, é principalmente o seu plano alimentar. Essa foi uma fase que assim eu não tive ajuda, não procurei nutricionista, nutrólogo, etc, né? Então assim, foi meio que na loucura, sabe? Funcionou? Funcionou, mas de longe percebe-se que eu não tinha massa muscular, não estava praticando outro exercício que não fosse exercícios de cardio, né? Então foi a partir daí, acho que no final, logo no final de 2022, depois de uns 6 meses que eu já tinha começado a fazer isso aí, eu procurei academia, inclusive a Academia Sião aqui perto de casa, para minhas atividades físicas, né? Então, entre o período de 2023, logo começo de 2023, até o início de 2024, eu fiz um processo de ganho de massa muscular. E assim, foi fenomenal. Como eu nunca tinha treinado na minha vida, nunca treinei. Nada disso, tá? Musculação, nunca tive vontade, nunca quis fazer. Só que eu percebi que eu precisava ganhar massa. Eu já nos meus 39 para 40 anos, então eu procurei essa ajuda, fui aqui na academia, foi um processo legal. Tive um acompanhamento, inclusive, de um grande amigo meu hoje, o Vitor, né? Grande personal, vou deixar até o link para a página dele aí como indicação. A parte de ganho de massa ele me ajudou demais, foi sensacional. Eu cheguei, antes disso, a perda de peso, eu cheguei até os 92 quilos. E depois, nessa sequência, no ano de 2023, eu cheguei até 105 quilos, mas ganhando muita massa muscular. Vou deixar também outra foto aqui para mostrar como eu fiquei. E assim, eu gostei, foi muito bom. Só que assim, eu sou um cara, o Vitor sabe, eu não sou tão regrado na parte de dieta. E não sei, foi por um acaso que de repente eu descobri o powerlifting, que foi quem entrou dessa forma na minha vida. Um belo dia eu estava em outra academia, que é a Superman, que é a academia atual que eu mais frequento hoje, e tava um colega meu treinando lá, justamente levantamento terra, né? Que hoje é o meu exercício favorito. Então assim, o Matheus estava treinando e começou a me explicar. Ele olhava como eu treinava, fazia aquele exercício. Eu falo, poxa, Clécio, acho que dá para você melhorar, né? Sabe assim, não falando assim, pô, dá para melhorar, mas acho que ele não queria falar, pô, tá muito feio, tá horrível, tá horroroso esse exercício. Eu vou até deixar aí um pouquinho do vídeo que eu fazia o meu levantamento terra, como era lá em 2023 e como tá hoje, em 2024. Vocês costumam ver assim, eu postando muita coisa de levantamento terra, agacho, supino, atualmente, mas assim, eu tenho treinado bastante. E assim, foi uma evolução. Mas como era lá no comecinho, era uma porcaria, sem técnica, sem nada. Era tentar mover do ponto A para o ponto B e só, né? Então, assim, desse momento, a partir desse momento que eu já tava com 105, que eu tava com uma massa, tava forte mesmo, né? Tava grande. Então eu decidi, cara, eu vou pro powerlifting, não sabia exatamente como que era isso aí, mas sabia que era para levantar peso e eu falei, pô, sensacional. Eu acho que eu gosto disso, né? E conforme foi passando o tempo, eu vi, pô, treinar sozinho, eu acho que não compensa, né? Não dá certo. Foi aí que eu fiquei sabendo que tinha um campeonato de powerlifting pela IPF, o Paulista, no ano passado, né? Falando pela lesão, fui visitar. Eu me apaixonei de cara por aquilo ali. Foi um evento sensacional, eu gostei, conheci diversos atletas lá do powerlifting, inclusive o meu treinador, que é o Márcio, né? E também conheci diversas outras pessoas que hoje me ajudam, me apoiam, me dão instruções também. Então, assim, atualmente meu treinador me passa diversas formas de treinamento para melhorar, inclusive o meu supino, que ele sabe que é o meu terror hoje, ele me ajuda demais com isso aí. Eu ganhei aproximadamente mais uns 105, tô com mais uns 7 quilos, tô com 112 hoje aproximadamente. Mas assim, a gente sabe que não é só massa muscular que ganha, né? Gordura também. Então essa parte assim, eu tô um pouco mais cheio, isso dá pra ver de longe.
Mas também estou mantendo isso por causa do campeonato, que logo logo eu vou participar agora em julho desse ano, está previsto, né? Na segunda semana de julho, que é hora de 2025, previsto o Campeonato Paulista pela IPF também. Eu vou participar, pretendo participar, me manter, né? Todos os treinos que eu tenho feito, acompanhamento, praticamente todos eles sem nenhum problema, sem lesão, sem nada. Tem coisas que eu acabo exagerando e acabo gerando um pouquinho de dor em algumas partes do corpo, mas assim, nada que comprometa o meu treinamento em si. Então, assim, de um cara obeso, que pesava 140 quilos na época, passar por uma transformação de emagrecimento, logo na sequência, ganho de massa muscular, e logo depois ganhar um pouco mais de volume para poder fazer levantamento de peso, poxa vida, é uma evolução e tanta. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. Por exemplo, erguer peso, sei lá, hoje, 280 quilos no levantamento terra. Nunca que eu ia imaginar poder fazer isso aí, agachar com quase 240 quilos. Jamais. Fazer 120 de supino. Tá certo que o meu supino não é muito forte, mas levantar 120 eu também nunca imaginar que ia levantar isso. Para mim, levantar 10 quilos ou levantar meu filho já era o máximo, né? E a gente vai percebendo que acaba gerando mais confiança na vida, sabe? Para você falar, inclusive eu falar aqui, postar esses vídeos, etc. Para mim é sensacional isso, sabe? E eu espero de verdade, de coração, que as pessoas também ao meu redor, aquelas que acham que, pô, não vou treinar porque tem vergonha, eu sinto um pouquinho de vergonha quando eu vou na academia, que as pessoas ficam, mas não esquece isso, ninguém vai ficar reparando em você ou não. E mesmo que reparar, você tá lá ou vai lá para cuidar da sua saúde, da sua vida, né? E lembre-se de uma coisa, por exemplo, eu costumo filmar meus treinos, postar aí, vocês já sabem, mas eu acabo mandando mais pro meu treinador para ele me corrigir, né? Que é o que ele mais tem feito, é me corrigir mesmo. E é isso que eu espero mesmo dele, né? E assim, a prioridade na academia é o treino das pessoas, então esquece esse negócio, pô, eu tô filmando, alguém vai passar, deixa passar, passou, né? Isso aí ninguém tem que ligar. A academia foi feita assim pra gente treinar, né? Então assim, de coração, eu espero que quem esteja vendo, quem passa por esse processo de perda de peso, emagrecimento, vá com fé, vá na força, porque dá certo, dá certo. Isso eu garanto para vocês. E outra, eu no meu emagrecimento, eu não precisei de um profissional para me indicar na época, mas esse foi um erro meu, tá? Hoje eu indico, eu assim, oriento as pessoas que procurem um nutricionista, um nutrólogo que seja, um médico também, para ajudar nesse processo, porque assim, não é fácil, tá? Não basta assim, falar, oh, eu quero emagrecer. Só que chega no fim de semana, você arrepia lá numa pizza, num hambúrguer, refrigerante, açúcar, etc. E eu no começo eu cortei tudo isso. E assim, foi loucura da minha parte, né? Não precisava ter feito isso dessa forma. Deu certo, mas talvez de uma maneira errada. Então, assim, procurem profissionais, tanto na área da saúde, na área de personal trainer, porque, assim, graças a eles que a gente consegue chegar no patamar que a gente precisa. Hoje eu vejo que no powerlifting, sozinho, eu não conseguiria chegar onde eu tô. Assim, eu agradeço os profissionais que estiveram comigo nesse tempo, né, do meu pós-emagrecimento. Então, assim, todos aqueles que participaram, o Vitor, o pessoal aqui da Academia da Sião, o pessoal da Academia da Superman, o Marshall agora no Powerlifting, até meus amigos hoje que me incentivam bastante aqui, Marcelo Kendi, o Matheus mesmo, né? O André, pô, sem palavras para esse cara. Esse cara é sensacional, me ajuda demais, tira muitas dúvidas minhas. Então, obrigado para todos vocês. E eu espero que, para quem assiste esse vídeo, quem assista esses stories que eu vou criar, que tenha coragem, tá? Se você tem vontade, vai e faz. Não tenha medo. É isso aí, pessoal. Obrigado.